Olá pessoal, eu sou o Gerson Bonini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos em Joaquim Egídio e viemos conhecer a nova Volkswagen Saveiro. Nova porque ela é 2024 e mudou algumas coisas. O que a Volkswagen fez? Ela manteve a arquitetura, manteve a motorização, que são coisas consagradas da Saveiro, que o público desse carro gosta dessa configuração. E ela fez o quê? Uma mudança na frente do veículo. O capô está um pouco mais alto, ele se conecta um pouco mais aqui com os paralamas, tem uma mudança mais significativa no para-choque, na grade. Você vê que colocaram esse friso aqui, que se emenda com esse friso dentro do farol, imitando um DRL, naquela luz de rodagem diurna, que não está disponível nessa configuração de veículo. Essa que nós estamos testando é a Extreme. É uma nova versão que chegou para substituir a Cross. São 4 versões ao todo hoje. Tem a Robust, que tem cabine simples e cabine duplo. Tem a Trendline, que somente cabine simples. E essa aqui, Extreme, que é cabine dupla. Modo de dizer, né, gente? Depois nós vamos ver por que eu falo isso. Porque para mim cabine dupla é aquela que tem 4 portas. Essa aqui com 2 portas só seria uma cabine estendida, a meu ver. Ela tem um preço talvez mais baixo do mercado. A Robust, com cabine simples, ela começa em 95.770. Enquanto essa aqui, que é o topo de gama, está por 114.580. Com um pacote, né, de opcionais que ela tem, que inclui o controle de velocidade de cruzeiro, aumenta em R$ 2.160. Se ela teve aquela alteração lá na dianteira, aqui no comprimento total continua a mesma coisa, 4.490 de comprimento total e 2.750 milímetros de entre-eixos. Ela vem, né, com essas barras longitudinais do teto, esse defletor aqui atrás, essa outra moldura que forma o tipo de um Santo Antônio aqui, mais um detalhe bonitinho aqui de Saveiro Extreme, mostrando um pouco mais os detalhes do carro, e esses adesivos colocados não só na frente como também na lateral. Uma novidade que a nova Saveiro traz é o freio a disco na traseira. Então é disco ventilado na dianteira e disco aqui na traseira, ambos com pinça deslizante. O pneu é 205/60/15 e ela traz também uma outra novidade na suspensão traseira que nós vamos ver lá no posto na hora que a gente levantar o carro. Foi levantado em cerca de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro mais alto, melhorando um pouco mais passar sobre os obstáculos do nosso dia a dia aí, né? Bom, e se estamos falando de picape, a gente tem que falar bastante dessa caçamba. Primeira coisa que eu achei bonito é essa capota marítima com o desconforto que tem, que ela acaba formando uma piscininha aqui na frente na hora que chove, né? Fica meio abaulada e fica cheio de água aí. A abertura, olha só que interessante, na hora que você dá o primeiro toque aqui, a tampa ela para nessa primeira posição. A gente vê que ela é toda revestida com esse protetor plástico, argolas para amarração de carga. São 4, 2 aqui na parte traseira, 2 na parte frontal, todas elas na parte mais baixa da lateral da caçamba. Falta um gancho, uma argola, mais na parte superior, porque quando você vai levar, por exemplo, uma carga muito alta, imagine que você vai levar uma geladeira aqui, amarrar somente aqui por baixo, os tirantes ficam muito na vertical. O ideal seria que tivesse aqui na parte superior, para que ele desse um pouco mais de ângulo e melhorasse a fixação. E se esse sistema de abertura facilita a abertura, ele facilita também o fechamento. É uma mola que alivia o peso da tampa. E no desenho aqui da traseira também houve a modificação. Essa faixa preta que conecta as 2 lanternas nessa versão Extreme. Como eu falei no começo, em termos de motorização, manteve a mesma. Ele é o EA211, ele é 1,6 litros, 16 válvulas, flex. Veja, é um motor bastante conhecido,
é fácil de manutenção, bem confiável. Ele entrega 116 cavalos a 5.750 RPM e 16,1 kgfm de torque a 4.000 RPM. Né? O 0 a 100 faz em 9,9 segundos e a velocidade máxima em 181 km por hora. E o que a gente vê aqui em termos de montagem, né? Você vê que são duplo comando de válvula, com variação de fase, tem coxim de hidráulico desse lado do motor, filtro de ar está aqui bem grande, a tomada de ar vem daqui, ela pega o ar que vem pela grade aqui atrás dessa zona da bateria, pegando um ar um pouco mais frio, tem um ressonador para melhorar o ruído de admissão de ar. A gente já vê aqui que a Volkswagen ainda mantém o sistema de direção hidráulica, a parte de freio, né, que tem um booster de um tamanho muito bom, ou seja, é uma mecânica bem conhecida, e acoplado a esse motor está também o outro conhecido, que é o câmbio manual de 5 marchas. Bom, fazendo aquela verificação da centragem do volante em relação ao banco do motorista, colocamos aqui o fio de prumo já alinhado aqui pelo logotipo do Volkswagen e a própria costura do volante. Puxei o banco um pouco para frente e o que eu observo aqui? Usando a costura do banco, ele tem 350 milímetros e está dando ali com 158, mais ou menos, o prumo. Isso significa que o volante está fora do centro do banco para a esquerda em torno de 10 a 15 milímetros. Vamos dizer, por aí estaria bem correto, 12 milímetros é o que está dando aqui. E tem, logicamente, um pouco do nosso erro de medição. Vamos ver depois como que isso fica com o braço, se incomoda ou não na hora de dirigir. E já aproveitando que o banco está bem para frente, tá? Eu quero mostrar para vocês a parte traseira. É que não dá para a gente fazer aquela verificação do eu atrás de mim, né? O espaço para as pernas aqui é muito pequeno. É basicamente para uma cadeira infantil. Porém, não tem a fixação do tipo Isofix na traseira, que eu acho uma falha da Volkswagen isso. Aquela posição de dirigir que a gente viu. O volante está um pouquinho deslocado para a esquerda, tá? Então a gente vê que o ângulo do braço aqui é diferente do lado esquerdo com o lado direito. E agora você sente um pouquinho esse deslocamento um pouco para a esquerda aqui. A parte de telefone celular, até tem um local aqui para você acomodar, que não é um carregador por indução, mas uma coisa inconveniente que eu vi nessa central multimídia é que a tomada USB, ela está aqui. E olha só que coisa ruim. Na hora que você conecta o teu celular, esse cabo fica aqui justamente na alavanca de câmbio, atrapalhando um pouco. O quadro de instrumentos é basicamente o mesmo que da Saveiro anterior, né? Só mudou as cores aqui, um pouquinho do grafismo, mas é a mesma coisa. A gente tem aqui um computador de bordo, que tem as funções básicas, né? Com a vantagem de ter a réplica da velocidade em digital. No volante, a parte multifuncional que ele tem basicamente é sistema de rádio e sistema de operação do computador de bordo. Esta versão top, com esse pacote de opcionais, incorpora aqui do lado esquerdo, na alavanca de seta, o controle de velocidade de cruzeiro. Eu gosto desse volante, ele tem ajuste de altura e distância, então fica fácil também achar uma boa posição para dirigir. E vamos até o posto de gasolina conhecer um pouco da parte de baixo dessa nova Saveiro. Muito bom, chegamos aqui no alto posto Avenida, em Souzas. Aqui na parte frontal a gente vê que o carro não tem nenhuma raspada. Por quê? Aquela levantada que foi dada na suspensão melhora essa dinâmica e evita isso. Lembrando que essa cor desse veículo, ela é exclusiva da versão Extreme.
Tem aqui um subchassi que segura a suspensão, motor e câmbio. Muita gente reclama que a Volkswagen ainda não introduziu um câmbio automático na Saveiro. Ok, pode ser que tenha uma parcela do mercado que goste disso, mas pela simplicidade de manutenção, o câmbio manual ainda é a melhor opção e é uma opção que a gente gosta de dirigir também, né? A suspensão é do tipo McPherson, com mola helicoidal, barra anti-rolagem. A gente vê aqui o braço de controle, o articulador é preso com parafusos, barateia também a parte de manutenção do veículo, a parte de buchas, né? Uma bucha na horizontal e outra na vertical, melhorando bastante a parte de controle e conforto. A linha de combustível semi-protegida, a mesma coisa acontece com a linha de freio, que está semi-protegida aqui pela longarina. O tanque de combustível ele é plástico de 55 litros, que dá uma autonomia de mais de 700 km para o veículo. O eixo de torção tem uma barra anti-rolagem incorporada nele aqui por dentro da viga em U. A mola, ela é uma mola de constante elástica linear, porém a Volkswagen usou mais ou menos o que a General Motors fez com a nova Montana. Ela colocou um badente de celasto lá em cima no amortecedor, que ele acaba funcionando como se fosse uma segunda mola, dando quase que um duplo estágio na hora de carregamento da suspensão. O pneu de step é na mesma dimensão dos pneus de rodagem. A única coisa é que ele utiliza rodas de aço ao invés de roda de alumínio. Vamos lá na pista dar uma andada e ver qual que é o comportamento dinâmico. Chegando aqui de volta em Joaquim Egídio, a gente já vai entrar naquele trecho de paralelepípedo e ver como é que se comporta o carro em termos de aspereza. Eu diria que está num nível normal para um carro dessa categoria. A própria absorção aqui dessas irregularidades para uma picape que é suposta carregar um pouco mais de 600 quilos também estaria ok. Vê que ele vem passando relativamente bem nessas ondulações todas, né? Nas lombadas também tem uma dinâmica boa de passagem. Com certeza esses 10 milímetros a mais que foi levantada na suspensão ajuda até nessa saída de lombada para não interferir à frente. Isso melhorou também o ângulo de ataque, que também é positivo para um veículo desse tipo, né, de utilização. O sistema de direção, que é hidráulico, ele tem uma boa calibração. É que a gente acaba se acostumando com a assistência elétrica e fica, né, achando que só assistência elétrica que é bom. Não, esse sistema aqui ele já tem uma boa calibração, eles conseguem fazer uma boa definição de centro dentro das limitações do próprio sistema. É agradável. Já rodei bastante com o carro vindo de São Paulo para Campinas e mais um pouco que eu rodei por aqui, por São Paulo. O que é bem agradável nesse motor é a elasticidade que ele tem, né? A gente acelera, ele cresce bem de rotação, principalmente se você estiver trabalhando acima de 2.000 RPM. Se está trabalhando abaixo de 2.000 RPM, a retomada ele fica um pouco mais lento. Isso é uma característica de motores 16 válvulas aspirado, né? De aspiração atmosférica. A parte de freios também, aqui nessa chegada de lombada, e dá uma freada um pouco mais forte. É muito boa a modulação do pedal de freio. E aqui agora uma retomada aqui, ó, de segundinha. Vamos ver o corte 6.500, um corte bem limpo. O câmbio, eu vi gente criticando a Volkswagen por continuar utilizando esse câmbio de 5 marchas, mas eu sinceramente acho que ele está muito bem casado com o motor, com as características
desse veículo, né, dessa picape. Além do que, os engates dele são deliciosos, né? Aquele tipo de engate que todo mundo sempre gostou. A indústria, o tempo que eu trabalhei na indústria automobilística, sempre utilizou esse tipo de engate aqui como referência, porque ele é muito agradável, muito leve, muito preciso. Até mesmo o curso de engate não é um curso longo. Tem alguns que reclamam que a alavanca é um pouco baixa, mas eu sinceramente não acho. Acho que está numa condição muito boa. A parte de movimentação de suspensão aqui nesse asfalto com pequenas ondulações também é uma coisa que a picape trabalha bem. Você não percebe nenhum desbalanceamento entre a dianteira e a traseira, o que seria até, vamos falar, entendível, né? De ter uma traseira um pouco mais presa para poder levar carga, mas não, ela está bem equilibrada mesmo. Gostei desse equilíbrio que eles conseguiram dar para a picape. E a parte de estabilidade em curvas também é outra coisa que chama atenção, né? Carrinho gostoso de fazer curva. Hoje está um dia com um pouco mais de vento aqui na região de Campinas, então a gente começa a notar um pouco mais o ruído de vento externo vindo para dentro da cabine. Mas no dia que eu vim de São Paulo para Campinas, estava um dia de sol, com pouco vento. Você percebe um pouco mais de vento a hora que você excede a velocidade. Mas nas velocidades normais ele vai muito bem. Nesse outro trecho de curvas aqui, que eu gosto bastante também, você percebe um pouco mais a estabilidade da picape. Aqueles equipamentos de auxílio ao motorista, basicamente o que a gente tem é o controle de velocidade de cruzeiro e computador de bordo. Ela não incorpora nenhum sistema adicional. Tem essa central multimídia que está num tamanho adequado para a categoria do veículo. O sistema de ar-condicionado é do tipo convencional, traz um bom conforto térmico também para a cabine, que não é uma cabine muito grande, então fica até mais fácil. A parte de visibilidade externa, 360 graus, é boa. Somente aquela barra de proteção do vidro vigia traseiro incomoda um pouco aqui no retrovisor. Mas se por um lado incomoda, por outro lado ele tampa um pouco o facho de farol do carro que vem atrás, né? Tem a facilidade de câmera de ré. Bom, agora que nós estamos chegando naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, nós vamos fazer aquela medição de ruído em aceleração, só para ver se tem uma vibração, algum ruído que chega a incomodar o uso normal do veículo. E depois eu vou fazer todas as medições de ruído a 60, 80, 100, 120 e publicar isso no site para referência nossa. Bom, eu fiz todas as trocas de marcha a cerca de 6.000 RPM, né? O ruído médio ficou em torno de 90 decibéis e 95 foi o pico. Para um veículo dessa categoria, câmbio manual, eu julgo que está de acordo esse resultado. Bom, aqui deu para perceber também que teve uma pequena reestilização no painel interno, né? E uma novidade que aparece é esse botão, que é um sistema, eles chamam aqui de
off-road, né? Que seria um sistema para utilizar o carro em situações de maior escorregamento. É um sistema muito parecido utilizado pela Fiat, que no fim ele utiliza as próprias pinças de freio para frear as rodas que estão com maior deslizamento e com isso melhorar a tração da roda que está com melhor contato com o solo. Tem também um outro botão aqui de iluminação da caçamba, muito útil para uso noturno. Então é isso, gente. É um carro que tem um bom conforto. Em termos de consumo, eu fiz, né, no trecho entre São Paulo e Campinas 15 km por litro. A Volkswagen me diz que esse carro está abastecido com gasolina, porém eu ainda não verifiquei qual o percentual de álcool que está nessa gasolina. Eu acredito que esteja um pouco mais do que os 27% regulamentar, porque esse carro é para fazer talvez uns 16 km, talvez até 17 km por litro, daquela velocidade padrão de 120 por hora. Mas isso eu vou reportar tudo na matéria lá no site. Vocês podem entrar lá que vai estar tudo bem explicado essa parte. Bom, obrigado aí pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado de mais essa avaliação e até a próxima.